Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, mais um vídeo aqui, seguindo, né, a minha experiência com relação à medicina integrativa, que é a medicina que eu estou utilizando na minha vida já há 5 anos, depois que o minimalismo começou a aparecer, e aí eu fui atrás da alimentação de comida de verdade, achei o Dr. Barakat, que é da medicina integrativa. Já sempre falo aqui que não existe só ele como médico, existem vários outros. E hoje, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, do canal 50 Mais com Cris. Aqui eu procuro dividir um pouquinho sobre a minha experiência de vida após os 50 anos. E eu vou dar continuidade sobre o assunto da medicina integrativa, que afinal é a medicina que eu foco agora, que eu utilizo na minha vida desde uns 5 anos atrás. Então, seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Se você já me acompanha, muito obrigada. Me dê um like, faça os comentários de vocês e se inscrevam no canal. Então vamos lá. Hoje nós vamos focar mais. O primeiro vídeo que eu vou colocar nas descrições, eu explico um pouquinho sobre a medicina integrativa e eu falo sobre a importância de parar com os remédios e começar a se tratar através de suplementação, que é o que mais faz sentido para mim. Não vou entrar muito no método da questão, o vídeo vai estar na descrição, tá bom? Nesse primeiro, só pra gente fazer uma revisadinha rapidinho. A medicina integrativa, ela é mais atual, ela existe desde 1970 aqui no Brasil. Aqui não, né, porque eu tô na Austrália agora. Mas no Brasil é um pouco mais recente, não é tão antiga assim. A medicina integrativa, ela se apropria da medicina tradicional alopática e inclui alguns outros conceitos que eu acho que faz muito mais sentido para mim. Bom, então, essa medicina, ela trabalha com 4 pilares básicos: exercícios físicos, alimentação, comida de verdade, controle do estresse e manutenção e controle do sono, ou seja, ter um sono reparador, e a espiritualidade, né? O nosso contato com a natureza. A espiritualidade envolve várias áreas aí. Mas a medicina integrativa, ela tem uma visão holística sobre o organismo e trabalha com o organismo de cada pessoa. Então, o que isso quer dizer? Vamos falar de alimentação. Ovo é superfood, todo mundo tem que comer ovo. Se você comer 4 ovos de manhã com abacate todos os dias, com certeza você vai emagrecer, você vai desinflamar, porque o ovo é superfood, porque o abacate é a gordura melhor que existe. Gente, calma, até a página 2, né? Eu fiz o exame de sensibilidade de sangue, não sei como é que chama aí no Brasil, e eu descobri que o ovo me inflama. Então eu não posso comer ovo todos os dias. Então, essa história de dizer só porque o alimento é considerado um superfood que está liberado para todo mundo, não é bem assim. Então, primeiro, o meu médico, ele analisa o meu organismo, ele checa como é que eu estou com todas as vitaminas e sais minerais, e através deste resultado, ele vai me dar uma receita que é própria do meu organismo de suplementação. Obviamente que se a gente está num pico de alguma doença, ou eu, por exemplo, que estou fazendo o tratamento do meu burnout, portanto, eu tenho que tomar remédio para dormir, o meu médico integrativo, ele não pediu para eu parar com o remédio para dormir. Nós estamos diminuindo, cada mês eu vou diminuindo mais e mais, até a melatonina que eu tomo como suplemento, o magnésio para a noite que eu tomo como suplemento, o hormônio progesterona, até que tudo isso que o meu organismo comece a reagir favoravelmente a esses suplementos. Mas o remédio, ele não pede para eu tirar agora. Então, é algo que tem que ser gradativo, né? Então, isso é uma visão que eu acho que faz muito mais sentido para mim. Além de eu ter tratado a minha pré-diabetes com alimentação. A partir do momento, isso eu sempre falo aqui, que eu fiz um teste de 3 meses, onde eu cortei açúcar refinado, cortei glúten, cortei lactose, comida processada e que mais? Tem mais um que eu esqueci. Cortei tudo isso, resolvi em 3 meses a minha pré-diabetes. Não precisei nem tomar o remédio próprio. Inclusive, eu vou botar os vídeos nas descrições onde eu conto melhor essa história.
Muito bem, já falamos no primeiro vídeo sobre medicina integrativa, conversando um pouquinho sobre essa coisa de parar com os remédios e suplementar todas aquelas substâncias que fazem parte do seu organismo e que, portanto, com a idade, vão diminuindo e vão adoecendo a gente. Hoje eu quero falar sobre alimentação, né? E trouxe aqui um exemplo muito básico sobre alimentação. A alimentação, dentro de uma visão integrativa, ela deixa de lado a parte de prazer, ela faz você entender que tudo que a gente ingere, que a gente joga para o nosso intestino, principalmente, pode nos inflamar. Então, é uma noção de alimentação mais voltada para remédio, para saúde, do que prazer. E aí, minha gente, é claro que, poxa, eu vou ter que parar de tomar o meu vinho, não vou tomar meu vinho nunca mais, né? Vou ter que parar de comer minha tapioca, porque a tapioca, ela não tem o glúten, então tá tudo bem, porque não vai inflamar, mas ela tem o carboidrato ruim, que para quem tem diabetes, pretensão, disposição, né? Não pretensão, que ninguém tem pretensão de ter diabetes, mas que tem disposição para ter diabetes, não pode nem cheirar como eu. Então eu como tapioca uma vez por semana, 2 no máximo. E a gente vai diminuindo e depois vamos inserindo coisas até a gente achar a nossa receita, a receita do nosso organismo, que não necessariamente seja a receita para o organismo de todo mundo, que é uma coisa que sempre me irritou na medicina tradicional alopática, sabe? Ai, você tá com negócio, toma remédio porque não sei o quê. Tá com dor de cabeça? Tem que ter remédio para dor. Não, gente, não tem que ter remédio para dor. Muito raramente eu tenho remédio para dor. Às vezes eu tenho até que dormir com dor de cabeça porque eu não tenho remédio, fico olhando, falo, não tenho remédio nenhum para dor, então vou dormir, porque eu sei que se eu dormir, no dia seguinte eu tô bem, né? Agora, isso tudo, gente, é uma orientação. Eu não tô fazendo tudo isso pela minha cabeça. E nem vou aconselhar ninguém a fazer isso pela própria cabeça. Vocês, quem tiver interesse de querer começar a se tratar pela medicina integrativa, procure o médico da medicina integrativa, tá certo? Então, a alimentação, a gente já falou de remédios, nós já falamos que o ideal é a gente analisar as vitaminas e sais minerais que estão faltando no nosso organismo para que o nosso organismo não abra portas para doenças e outras condições. Eu estou me tratando do burnout com a medicina integrativa. Então, eu tô 90% com suplemento, 10% com remédio ainda, porque como eu comecei com remédio lá atrás, eu não posso parar, eu tenho que tomar remédio para dormir ainda. Então, tem um prazo, tem todo um tratamento, tem toda uma investigação, né, de exames para investigar como é que tá, para checar como é que tá o seu organismo. A cada 3 meses eu falo com o médico, a gente faz os exames, e tem que ter esse acompanhamento mesmo, né? E a alimentação é isso. A alimentação é a gente parar para raciocinar um pouquinho antes de ingerir qualquer alimento. E aí eu trouxe dois exemplos assim muito simplesinhos, gente, mas é só para quem não tem ainda um conhecimento ou ainda não entendeu a visão da alimentação segundo a medicina integrativa. Então eu tenho aqui o abacate, né, que é uma fruta que eu como quase todo dia. Eu como com açúcar, às vezes açúcar de coco, que é o único açúcar que eu posso. Como na salada, como todo dia. É considerado superfood, é considerado uma das melhores gorduras que existe aí para o nosso organismo, principalmente para o nosso intestino, tá? Então, e essa fruta é uma fruta que eu não colhi atrás da minha casa, da minha árvore. A minha mãe tem árvore na casa dela. Então, essa daqui eu comprei no supermercado. Essa daqui, comparado com da minha mãe, que tem atrás da casa dela, o ideal é o comer qual deles? O da minha mãe, porque eu sei que vai ter menos pesticida. Esse aqui tá carregado de coisa, né? Então, assim, é uma outra lógica que também não adianta a gente querer... então na medicina integrativa a gente tem que comer comida de verdade, comida orgânica. Então eu vou ter que me mudar para uma fazenda. Esse seria o ideal. Só que não tem como, né? E uma das bolachas que eu como porque não tem glúten,
essa bolachinha aqui de milho, ela é redonda. E ela tem, minha gente, toda uma lista das substâncias nutricionais que eles chamam, né? Lista de substâncias nutricionais. Nutrition Information. E a gente vê aqui toda gordura saturada, gordura trans, que é muito ruim. Uma quantidade exagerada de sódio, de potássio. Então, é um monte de substância química que eles colocam, que eles produzem no laboratório, para manter esse alimento fresco o mais longo possível, né? Então, é uma comida processada, não é uma comida natural. Isso aqui não vem da terra, isso aqui não vem de uma planta, isso aqui é feito em casa ou numa cozinha e depois envelopado e colocada todas as substâncias necessárias para que tenha um prazo de validade. Ou seja, por que eu escolhi comer este produto, para não dizer outra coisa? Porque não tem glúten, é a única coisa. E se você tira o glúten e a lactose, e eu vou botar nas descrições mais informações sobre os problemas que o glúten causa e os problemas que a lactose causa, se a gente conseguir tirar esses dois da nossa vida, minha gente, a gente já vai dar um alívio muito grande para o nosso intestino, né? Então, assim, eu tenho, infelizmente, que comer essa bolacha porque eu não tenho tempo de eu fazer a minha bolacha com farinha de aveia, com coisas que seriam o ideal. Então, a gente vai se adaptando e a gente vai o quê? Fazendo com que a nossa alimentação vá se tornando o melhor possível dentro das nossas possibilidades financeiras e de condições até de vida, né? Dentro que possa caber a nossa rotina. Agora, glúten e lactose não entram mais na minha vida. A lactose, eu como muito de vez em quando um pouquinho de queijo. E o queijo, que eu digo assim, é uma coisa por cima, um passança para dar um sabor. E é uma vez no mês e olhe lá. E, gente, só fazendo isso já melhorou muita coisa na minha vida, tá certo? Então, esse conceito de que o alimento ele não pode ser só prazer na vida da gente, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser trabalhado aqui dentro. Nós temos que descobrir outros prazeres. O prazer de uma alimentação saudável é o nosso bem-estar. É o nosso bem-estar. Então, é um intestino bom, é uma melhoria em todos os aspectos mesmo, na melhoria de crise alérgica, que nem, por exemplo, a minha bronquite hoje, é uma coisa que de vez em quando coça o meu nariz. Eu nunca mais tive crise de ir para o hospital como eu tinha antes, depois que eu parei de tomar lactose, de me alimentar com lactose, tá certo? Então é isso, minha gente. Se vocês tiverem aí algum comentário para fazer, se concordam, se não concordam, se quiserem passar a entender um pouquinho melhor sobre a medicina integrativa, fica aqui comigo que eu ainda vou trazer mais vídeos falando sobre a medicina integrativa, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!